Olá, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19. Nós estamos aprendendo onde começou a igreja, aonde começou o cristianismo. Vimos a descida do Espírito Santo. Vimos o primeiro mártir, aquele que entregou a sua vida por amor à palavra do Senhor, Estevão. Você lembra quem escreveu Atos dos Apóstolos? Nós vimos isso no comecinho. Historicamente, temos Lucas como autor deste livro. E no áudio passado, nós vimos que os gentios, aqueles que não eram judeus, ouviram a palavra do Senhor e, ao ouvi-la, caiu-lhes o Espírito Santo. Então os apóstolos foram tirar satisfação com Pedro quando ele chegou. Mas Pedro explicou tudo certinho, tudo direitinho. E então apaziguaram-se. Agora no verso 19, diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram então a Barnabé a Antioquia. Além daquilo que aconteceu com Pedro, já chega agora essa notícia que alguns andam anunciando Jesus aos gregos e eles andam se convertendo. Então enviaram alguém para investigar isso daí. Enviaram então Barnabé, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram àquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Uma pausa para meditação. Quando alguém perguntar de onde surgiram os cristãos, de onde vieram os primeiros cristãos, então agora você sabe responder. Depois da morte de Estevão, fez-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos foram dispersos. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, que falaram aos gregos anunciando a Jesus, e eles creram. Então Barnabé, que foi enviado para verificar isso, buscou Saulo, e ficaram um ano ensinando em Antioquia. E assim nasceram os primeiros cristãos. Agora você sabe de tudo. Vamos continuar. Versículo 27. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E que eles com efeito fizeram, enviando anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Na palavra do Senhor está escrito, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, assim: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Foi o que aconteceu aonde nós lemos. O Senhor usou Ágabo
para revelar que haveria uma grande fome em todo o mundo. Então, os discípulos já se adiantaram para mandar socorro aos necessitados. Veja bem, a história secular mostra que Cláudio César foi imperador romano de 41 a 54 d.C. E o historiador Flávio Joséfo registra uma fome na Judéia em 46 d.C. Então tudo isso se cumpriu, mas o Senhor alertou os seus servos através do profeta Ágabo.